E chegamos no último requisito da seção 8 da norma ISO 9001 da parte operacional, para tratar aqui agora nessa aula do requisito 8.7, que trata dos controles de saídas não conformes. Ao encontrar uma não conformidade no produto, no serviço, qual é a forma e quais são os requisitos que devem ser atendidos para estar em conformidade com a norma? Então, para ficar por dentro, vem comigo para a aula de hoje. Você já se sentiu estagnado na sua carreira, mesmo depois de tanto esforço? Aquela sensação, já fiz muitos cursos, tenho certificações, horas extras, aquela entrega total para a empresa, mas parece que nada sai do lugar? Eu já estive no seu lugar e sei o quanto é frustrante ver colegas com menos experiência alcançando os cargos maiores e também salários maiores. Mas eu descobri então que nessa jornada o segredo não está só naquilo que você sabe, mas é determinado por como você aplica o conhecimento que você adquiriu. Foi pensando nisso então que eu criei a mentoria QUp, que é um método prático e consolidado para que você saia da estagnação da sua carreira. E olha só, nesta mentoria QUp você terá encontros quinzenais comigo ao vivo, também terá acesso a um grupo de network, material exclusivo e, claro, sessões exclusivas onde estarei apenas eu e você para entender a tua necessidade, o que você precisa para conquistar promoções, salários, cargos que você tenha almejado que podem superar R$10.000 por mês. Mas atenção a um detalhe importantíssimo, serão apenas 5 pessoas, exatamente 5 vagas para que você possa participar desta mentoria comigo, com um valor promocional exclusivo que não se repetirá tão cedo. O que você precisa fazer nesse momento é muito simples, basta clicar no link que aparece na descrição desse vídeo, preencher o formulário e dar aí o primeiro passo para avançar na sua carreira e conquistar aí os ganhos financeiros desejados. Não deixe para depois. Preencha aqui agora e nós nos vemos na mentoria. Oi, gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do 3Ex, eu sou o Tom Trindade. É uma alegria ter você aqui conosco, trilhando essa nossa série sobre a ISO 9001 e estamos aqui trabalhando a todo vapor para entregar para você o melhor conteúdo do YouTube em relação a requisitos normativos. Com certeza, você não encontrará tantos detalhes num único lugar de forma gratuita. Nós estamos chegando hoje no requisito 8.7, controle de saídas não conforme. Isso significa que todos os requisitos anteriores a esses estão disponíveis para você aqui no canal. Basta acessar a nossa playlist que você vai encontrar pelo número do requisito ou pelo título do requisito e você vai poder aí se especializar cada vez mais. É importante, se você está chegando agora, faça sua inscrição no canal, ative o sininho de notificação para que você seja aí notificado quando um novo conteúdo estiver disponível para você, ok? Vamos lá então entender e fechar agora a seção 8 da norma ISO 9001, a parte operacional que fala das não conformidades. E a norma diz o seguinte para nós: a organização deve assegurar que saídas que não estejam conformes com seus requisitos sejam identificadas e controladas para prevenir seu uso ou entrega não pretendido. Inicialmente, a norma já traz para nós aqui algumas preocupações. Primeiro, que quando o produto não esteja conforme, eu devo identificá-lo. Ou seja, já existe aqui uma descrição que o produto não conforme tem que estar identificado. Como? Com etiqueta, com uma folha, com papel, com um selinho, enfim, num lugar, numa área, de alguma forma ele tem que estar identificado e a forma é a empresa que determina. E também controlados para prevenir o seu uso inadvertido, né? O uso não pretendido, ou seja, impedir de alguma forma, através da identificação e do controle, que as peças não conformes não sejam utilizadas e que, claro, não cheguem aí para o cliente se você identificou eles antes, né, de enviar o produto ao teu cliente. Então, duas preocupações chaves inicialmente aqui nessa primeira parte: a identificação e o controle do uso inadvertido. O controle pode ser um produto segregado, por exemplo, numa área fechada, numa área demarcada, numa área isolada, que só a qualidade tem acesso, enfim, coisas desse tipo que trazem o controle, até mesmo muitas vezes o controle sistêmico, onde o produto que está alocado no armazém não conforme, sistemicamente ele não pode ser transferido e nem movimentado. Isso também é bastante importante. A norma continua trazendo para nós algumas preocupações com as saídas não conformes. A organização deve tomar ações apropriadas, baseadas na natureza da não conformidade e em seus efeitos
sobre a conformidade de produtos e serviços. Isso deve também se aplicar aos produtos e serviços não conforme detectados após a entrega dos produtos, durante ou depois da provisão de serviços. A norma ela diz que deve ser tomadas ações apropriadas para produtos conformes e assim ela diz que o mesmo deve ser feito para produtos e serviços não conformes, quando não atende ao requisito. É importante ficar claro o que é um produto não conforme, um serviço não conforme. É aquele que não atende ao requisito previamente estabelecido. Então, isso é uma não conformidade, tá? É importante isso ficar claro para não confundir na hora da execução das ações. E a norma diz que isso deve também se aplicar aos produtos e serviços não conformes detectados após a entrega dos produtos. Ou seja, mesmo que o teu produto tenha apresentado uma não conformidade após a entrega, a empresa deve ter ações, movimentações, formas de atender o cliente e tomar ali iniciativas de ressarcir o cliente, atender o cliente, verificar se isso é um problema isolado, é um problema generalizado dentro de um lote de produtos. Tudo isso deve fazer parte da extensão de controle das saídas não conformes. E isso também não só na pós-entrega, mas também durante ou depois a provisão de serviço. No momento que você está executando o serviço do cliente, uma manutenção, uma instalação, por exemplo, você encontrou ali uma não conformidade, como você vai reagir? Como você vai notificar isso ao teu cliente? Como será o plano de ação em relação a isso no momento que você detectou, né, na instalação, durante ou até mesmo depois a provisão de serviço? Ou seja, você entregou o serviço, mas ele não desempenhou conforme acordado, conforme esperado pelo cliente. Como que é a tratativa desta não conformidade perante o cliente? O cliente sabe como reagir? O cliente sabe como ter suporte disso? É importante que isso seja planejado dentro do teu processo de controle de saídas não conformes, que é o que está dizendo aqui para nós a norma. Continua dizendo para nós o seguinte: a organização deve lidar com saídas não conformes de um ou mais modos conforme relacionado abaixo. Então a norma vai dizer aqui para nós algumas formas de tratar não conformidades, se preocupando com o que está aqui listado abaixo. No A diz o seguinte: que deve então se preocupar e lidar com as saídas não conformes em relação às correções. A correção é aquilo que, beleza, o seu produto apresentou uma não conformidade. O que você vai fazer agora para corrigir no ato? Vamos supor que a tua cadeira quebrou. O que você vai fazer para a cadeira ser consertada no momento? Isso é correção, tá? Então é a forma com que você vai fazer para estancar o problema naquele momento, para corrigir, para trocar o produto, para impedir a não conformidade, para fazer com que o produto que estava não conforme comece a funcionar. O que vai ser feito? Qual é a tratativa da empresa em relação à correção? Ou seja, a resolução imediata daquele problema. No requisito B, diz para nós o seguinte: em relação à segregação, contenção, retorno ou suspensão da provisão de serviço e produto. Agora que você fez a correção, também tem que se preocupar com a segregação. O teu produto está no cliente, o teu produto está aí na tua fábrica, o teu produto está em trânsito, qual que é a situação? Deve segregar o produto. Então, talvez você precise pedir para que os seus caminhões voltem, precisa pedir para que o cliente devolva o produto, precisa se preocupar com a contenção. Como fará para que o produto não continue saindo da tua empresa? É a hora da segregação, é a hora da identificação, é a hora da comunicação. Se já está com o cliente, é a hora de comunicar ao cliente, de enviar um e-mail, ligar, enfim, de ir até o cliente. E também prestar atenção se não é necessário fazer a suspensão da provisão do produto ou serviço, ou seja, paralisar a entrega, não entregar mais aquele produto até que seja feita a correção, até que seja de fato estancado o problema. Qual que é o objetivo aqui? Que o seu problema não aumente e não dê mais, vamos dizer ali, dor de cabeça ao teu cliente, que ele pare de receber produtos e serviços não conformes. E também diz para nós, na parte C, se preocupar com a informação ao cliente. Você encontrou uma não conformidade, ela já saiu da tua planta, ela já está no cliente e ele não identificou ainda, então convém que você notifique o teu cliente desse problema, principalmente se ele é um problema que vai afetar o uso, vai afetar ali o desempenho do produto em relação àquilo que você planejou e o cliente está esperando. Então, a informação
a formalização dessa informação ao cliente, ela é requisito da norma. Diz para nós o requisito D, a obtenção de autorização para aceitação sob concessão. Pode ser que o teu produto não conforme, ele tenha ainda um desempenho satisfatório em relação aos requisitos que estão ok no produto. Então, vamos supor que você tem um requisito A que está fora e todos os outros requisitos estão dentro. Ou seja, a norma diz que você pode permitir a liberação sob concessão. O que é isso? Vamos supor que você tem um setor, que você tem uma engenharia que faz a análise do requisito não conforme e entende que dentro daquele parâmetro encontrado, mesmo que não conforme, isso não afetará o desempenho do produto, por exemplo. Então, alguém responsável libera esse produto, este lote, sob concessão. Ou até mesmo o teu cliente. Você encontra uma margem fora, você notifica o teu cliente e pede para ele uma concessão para receber aquele lote ou aquela unidade não conforme. Claro que depois você precisa se comprometer em aplicar plano de ações para que as próximas entregas estejam conformes. Mas a liberação sob concessão é uma realidade. A norma também diz para nós que a conformidade com os requisitos deve ser verificada quando saídas não conformes foram corrigidas. Ou seja, você aplicou uma correção, você fez um plano de ação. É importante que o lote seguinte, ou o lote corrigido, ou até mesmo o lote retrabalhado, seja ali verificado se está de fato atendendo na totalidade em relação aos requisitos planejados. Essa é a preocupação do que diz essa parte da norma. Verificar se a correção de fato atendeu os requisitos que são ainda planejados para o teu produto, visando, claro, você retrabalhou, você fez ali uma etapa a mais do teu produto, se ele, claro, não fez com que outros requisitos saíssem fora da especificação. O requisito 8.7.2 diz para nós o seguinte: a organização deve reter informação documentada que descreva a não conformidade. Ou seja, lá no teu relatório, lá no teu registro e controle de não conformidade, deve descrever qual é a não conformidade encontrada, se preocupando sempre, claro, com a rastreabilidade do produto, que nós vimos lá no requisito 8.6. Também deve se preocupar em descrever as ações tomadas. Primeiro, você descreve a não conformidade e quais foram as ações tomadas em relação à não conformidade. Como foi que você identificou? Você segregou o lote? Havia mais lotes que foram segregados? Onde foi segregado? Qual foi a ação? Foi descarte? Foi retrabalho? Está aguardando análise? Qual é o status do produto? Ou seja, descrever ali as ações, as consequências que foram realizadas em relação à não conformidade. Descrever também as concessões obtidas. O lote foi liberado, o lote está em análise, o lote vai ser retrabalhado, o lote está aguardando análise do cliente, o lote foi liberado sob concessão. Essas são as concessões obtidas que a norma se preocupa, ou seja, qual foi o status final dado a ele? Descarte, retrabalho ou liberado sob concessão? Isso é o que a norma quer saber. E o requisito D diz para nós que deve se preocupar com a identificação da autoridade que decide a ação em relação à não conformidade. Você planejou ações para corrigir a não conformidade. Planejou ali etapas importantes para estancar o problema. Alguém tem que ser o responsável por essas etapas. Então, a autoridade, esta pessoa, deve ser identificada dentro aí dos teus registros, que faz parte aqui do 872, que trata da parte de informação documentada. Então, olha quanta coisa importante deve ser registrada. Se isso não estiver dentro do teu controle de não conformidades, você está aí sujeito à não conformidade em relação ao requisito da norma. Então, tem que se preocupar com a descrição da não conformidade, com as ações tomadas, com as concessões obtidas e com quem autorizou o plano de ação que está sendo implementado. São todas coisas muito importantes e que se preocupam, claro, com a segurança do produto na hora do uso e também, claro, com a satisfação do cliente para que você continue tendo um ciclo de entrega de produto e serviço com esse teu cliente. Tudo isso é muito necessário e não é apenas burocracia. É exigido uma maturidade do sistema de gestão da qualidade e também do processo para entender que todos esses requisitos trazem ganhos e segurança para a tua empresa. Ficou claro para você? Espero que sim.
Caso alguma dúvida tenha ainda permanecido, pode deixar aqui na nossa caixa de comentários e nós vamos respondê-lo. Em todos os comentários nós respondemos aqui rapidamente. Mas se você tem alguma necessidade de implementação para controle de saídas não conformes, conte com a gente, estamos aqui à tua disposição. Manda uma mensagem para nós no direct do nosso Instagram, nós vamos entender a tua necessidade e também entender a melhor forma de te dar suporte necessário. Nós nos vemos então agora na sessão 9, que vai falar sobre a avaliação de desempenho. Estamos caminhando aí para o finalmente da ISO 9001. Trabalhamos bastante, mas aqui é para te entregar o melhor conteúdo sobre ISO 9001. Muito obrigado, nós nos vemos na próxima aula.